Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast especialíssimo. Hoje nós vamos falar num assunto que está sendo recorrente, nós ouvimos muito, mas nós precisamos, na minha opinião, de uma informação técnica, científica, tanto para as pessoas que convivem com uma situação dessa familiar, quanto as outras pessoas que não têm isso, mas convivem também. Isso nós estamos falando de TEA, transtorno do espectro autista, e TDAH, que daí a doutora Gislene Rodrigues vai nos explicar melhor. Seja muito bem-vinda, doutora Gislene. Obrigada. Se você me permitir, daqui para frente vou te chamar de Gislene. Sim, por favor. Para o nosso papo ficar mais fluido, né? E para nós atingirmos o nosso objetivo, que é passar informação para as pessoas. Ótimo, ótimo. A Gislene é formada na UEM em 86, eu também me formei em 86 na UEM. É psicóloga comportamental cognitiva, trabalhou na PAI, ministrou aulas na UEM e na Unicesumar, né? Então, minha colega em todos os lugares, né? Menos na UEM, tá? Que eu não ministrei aula lá. Trabalhou na clínica, trabalha em clínica desde quando ela se formou, e ela tem pelo menos, sim, isso é no mínimo 90 mil horas de atendimento clínico. Nossa, eu acredito que o maior currículo seja a vivência, né, Gislene? Ah, com toda certeza. Porém, Nossa. a psicologia do comportamento, a gente leva muito a sério, está baseado em evidências, né? Então, dentro da psicologia comportamental cognitiva, a gente meio que desconsidera as opiniões do psicólogo, porque ele tem que ser baseado em estudos científicos, pesquisa, laboratório. Tá? Então, é muito importante o quanto que você estuda também. Não só atende, mas, obviamente, nada substitui a experiência. Uhum. Eu tenho 38 anos de profissão, então tenho bastante experiência. Olha, eu vou começar falando uma questão de ponto de vista meu pessoal. As pessoas têm dito a bola da vez ser psicólogo ou psiquiatra. Por quê? Se você não consegue conviver com uma situação, está te doendo muito, está te machucando muito, no primeiro momento procura-se um psicólogo para uma terapia. Mas a vontade de resolver isso imediatamente faz com que a pessoa daí vá a um psiquiatra para que ela tome um medicamento, e eu estou falando como uma leiga mesmo, e ela consiga ser, na minha opinião, subtraída daquele problema, que na verdade o problema existe, vai ter que resolver, vai ter que encarar, e talvez no momento a pessoa não queira, então ela prefere ir numa rota de fuga. E aí eu acho que é um momento perigoso, que entram os profissionais aventureiros, e eu já vi acontecer isso na minha família, que o terapeuta veio para ajudar, e o estrago que foi feito na vida da pessoa é definitivo. E agora, para consertar, por tudo, tá? Eu acredito que ficou complicado. Esse é o meu ponto de vista. Então, eu quero ouvir de você. Você crê que talvez um mau profissional ele possa comprometer a vida da pessoa e todo o convívio dela? Nossa, Claudete, muita informação, mas eu vou devagar, tá? Então, em primeiro lugar, tá? Eu quero falar um pouquinho da diferença entre o atendimento do psicólogo e do psiquiatra. Ambos são importantes, ok? Cada um na sua função. Claro. Quando eu me formei há 38 anos atrás, ninguém nem sabia para que servia psicólogo, não se sabia, né? Era uma profissão que, inclusive, eu estudava na UEM, eu escutava muita gente falando que era uma profissão que a gente entrava para caçar marido, ó, escuta só isso. Ah, nunca ouvi falar isso. Graças a Deus, as pessoas... dá certo, então? Não deu. Mas as pessoas foram se conscientizando e entendendo a importância da saúde mental na vida das pessoas. E daí a função do psicólogo, ele foi sendo, obviamente, mais bem vista, entendida, compreendida, foi diminuindo o preconceito, né, de procurar o profissional da saúde. Mas a psiquiatria, basicamente, tá, a pessoa faz medicina, faz o curso de medicina, Sim. ela vai se especializar em psiquiatria e ela vai ter condição de trabalhar com as patologias usando medicamento, medicação. A psicologia, ela fica o tempo todo, 5 anos de profissão, né, os 5 anos do estudo, de curso, estudando sobre psicologia, depois faz várias especializações, né, outras formações, e a gente trabalha com várias linhas. É possível, dentro da psicologia, a gente escolher as linhas. Eu escolhi a linha comportamental cognitiva exatamente porque ela é padrão ouro,
tá? De atendimento. Então, se você teclar lá na internet padrão ouro, psicoterapia padrão ouro, vai aparecer terapia comportamental cognitiva. Por quê? Porque ela é baseada em evidências e, então, a gente sabe que ela é funcional. Ela funciona. Junto com isso, os psiquiatras foram entendendo o papel do psicólogo também. Então, é muito comum hoje ter um atendimento dual, o psicólogo junto com o psiquiatra, ok? Agora, a medicação não faz milagre, basicamente, porque um problema, por exemplo, vamos pegar um exemplo, uma criança que está com uma dificuldade comportamental, os pais estão recebendo muitas queixas porque ele está tendo problemas de comportamentos inadequados na escola, que está trazendo prejuízo para a criança, para a escola, para os pais. Só tomar medicação não vai resolver. Se esses pais não receberem orientação profissional séria, e se eles não mudarem a forma como o estilo parental deles em casa, o que acontece é que a criança ela não vai sarar porque tomou a medicação. Então, é muito importante o atendimento ser dual e, obviamente, a medicação, quando necessária. Por que eu estou falando quando necessária? Porque muitas vezes eu recebo na clínica crianças que estão medicadas desnecessariamente. Por quê? Porque está com problema comportamental que não era necessária a medicação, mas o pai levou primeiro no psiquiatra e o psiquiatra já medicou de cara. Às vezes eu tenho que pedir para o psiquiatra tirar a medicação para eu fazer a avaliação real da criança para ver o quadro real da criança. Então, isso é uma questão comum hoje, né? A psicologia e a psiquiatria, elas andam de mão dadas. Agora, se falar de maus profissionais, é assim, é muito sério isso, né? Muito sério. E o que está acontecendo, né? Aonde que eu estou entrando nessa guerra? Na verdade, é uma guerra. Porque o que eu observei? Eu fui observando que as informações que as pessoas estão tendo dentro da internet estão não só fora do que a ciência propõe, e como sequela, vamos dizer assim, está fazendo com que as crianças tenham um comportamento pior. Os pais estão muito perdidos porque eles escutam muita desinformação dentro da internet de pessoas que estão dando opiniões dela, então não tem embasamento nenhum e além de não melhorar o comportamento da criança, ainda piora. Então, quando começou a ter, porque eu tenho 38 anos de profissão, eu nunca tinha tido essa nem vontade, ideia de ir para a rede. Hoje, eu estou comprando essa briga. Por quê? Porque eu acho que os profissionais sérios, precisam urgentemente... Então, eu estou convocando todo mundo para a guerra aí, né? Para ir para a rede, para poder combater essas informações que estão trazendo muito prejuízo para as crianças. Então, se a gente que tem as informações reais, verdadeiras, científicas e que sabe que funciona, tá? Não levantar essa bandeira, o que vai acontecer é que vai cada vez mais os pais e professores ficando perdidos porque eles estão diante de comportamentos inadequados das crianças e não sabem como agir. Porque entra na internet, cada um fala uma opinião lá que não tem embasamento nenhum e daí... fica perdido mesmo. Então, quando começou a trazer prejuízo dentro da minha clínica, porque as crianças vinham muito sequeladas, e daí eu perguntava para a mãe, por que você fez isso? Daí, os pais falavam, porque eu vi fulano, ciclano, beltrano, falando que era assim que fazia na internet. E daí, quando eu ia ver, não tinha embasamento nenhum aquilo. Entendi. Então, por isso que eu comecei a tomar essa ação, né? Fiz essa ação de devagarinho, começar a esclarecer para as pessoas, para poder ajudar esses pais e essas mães. Entendi. Então a resposta é essa mesmo, né? Um mau profissional pode causar danos, né, em um ser humano, porque a questão emocional, ela é tudo. Parece que até depois da pandemia ficou um pouco pior, né? E também ficou, não digo uma desculpa, mas qualquer problema... não, mas, nossa, depois da Covid, né, da pandemia, tudo mudou, eu recebia coisa de uma outra forma. E eu creio que a pandemia, ela foi como tirar um lençol e você vê a realidade, porque aí você conseguiu ver quem tinha ansiedade, quem tinha depressão, né? É verdade. Na pandemia, no primeiro mês foi feita uma pesquisa de quantos % das pessoas desenvolviam ansiedade. Deu 85%. Passaram-se 2 meses depois dessa primeira pesquisa, deu 100%.
Então, o que aconteceu na pandemia? Quem não tinha ansiedade, desenvolveu. Na verdade, talvez até tinha, né? Sim, porque o que Mas acontece? não viveu uma situação de pressão, uma situação diferente? Sim, é porque a ansiedade ele é um comportamento humano básico, ela é um sentimento humano básico. Todos nós temos ansiedade, inclusive ela é boa, porque a ansiedade que sinaliza para nós quando a gente não está gostando de alguma coisa que a gente tem que mudar. Se a gente não tivesse ansiedade nenhuma, a gente ia atravessar as ruas sem olhar para o lado e ia morrer atropelado, né? Então, ela é boa, porque ela sinaliza para nós. Mas quando a gente está em situação de imprevisibilidade, com certeza ela aumenta. O que aconteceu na pandemia? A gente ia trabalhar de manhã, não sabia se à tarde ia conseguir trabalhar ou não, porque foi isso, a pandemia. Pior, a gente achava que ia ser 1 mês e meio, 2 meses, igual foi no H1N1, e no final ficaram 2 anos, né? Sim. Em confinamento, sequelou completamente as crianças, os adolescentes, porque, olha só, a pandemia, se você ficar... Imagina uma adolescência. Vamos considerar a adolescência começa com 12 e termina com 18. São 6 anos de adolescência. Se você fica 2 anos confinados, tá? Significa 1/3 da sua adolescência. Eu sou uma mulher de 60 anos, então isso significaria para mim 20 anos de confinamento dentro do apartamento. Então, 2 anos de confinamento sem se sociabilizar, foi muito grave, foi sério. E engraçado que acabou a pandemia, parece que ninguém mais lembra dela. A gente esqueceu, mas a sequela, ela continuou existindo. Então, de fato, depois da pandemia, os quadros de ansiedade, depressão, realmente eles aumentaram muito. Eu estou dizendo isso que parece que tiraram um cobertor, um lençol, alguma coisa, porque algumas pessoas que, na minha modesta opinião, não pareciam ser ansiosas nem depressivas, nada, me relataram, nossa, na pandemia, meu Deus, eu fiquei deprimido porque fechado no apartamento. E eu pensava, nossa, eu gostei tanto, sabe, assim, de poder ficar sossegada, né, ficar tranquila, poder fazer as coisas que eu queria fazer e não dava em razão do trabalho. Enfim, e cada um tem um enfrentamento, mas acabou realmente com sequelas, né? A pessoa sentiu muito isso, impactou demais, e daí para lá, até a pessoa voltar ao que era antes, demorou um pouco, né? Mas deixa eu entrar no assunto que mais nos interessa hoje. Eu vou começar a falar sobre o transtorno do espectro autista pelo seguinte. As pessoas têm dito para mim hoje, nossa, mas antigamente não tinha, né? Não tinha tanto autista assim. O que aconteceu, será? Na né? verdade, as pessoas falam isso, né? Sim, é verdade. Bom, primeiro, pelas estatísticas, de fato, aumentou o número, sim, de TEA, tá bom? A prevalência ficou maior, mas também existia, no passado, pouca investigação. Então, as crianças que tinham autismo, elas eram taxadas como deficiência mental, estavam em escolas que não fazia inclusão. Bom, a inclusão ela veio depois, né? Sim. Então, o que acontecia? Existia um grupo já que não era diagnosticado. Agora está mais fácil fazer o diagnóstico, mas, de fato, aumentou. Existem muitas pesquisas, porque a psicologia, na verdade, a gente sabe o que é o autismo. A gente não sabe de onde vem direito. Entendi. A gente sabe que ele é epigenético. Tudo bem? Então, existe um componente genético. É quando existe um componente genético, mas também tem algumas questões ambientais. Entendi. E existem muitas pesquisas para entender, né, da onde que vem o autismo. Uma das pesquisas aponta isso aqui, tá? Que o fato das mães estarem tendo filhos mais velhas, né? Porque o organismo, ele fica pronto, né, para a maternidade, assim, a partir do momento que ele menstrua. Mas o organismo ainda está em desenvolvimento. Você menstrua com 12, 13 anos, o teu organismo ainda está em desenvolvimento. Então, quando que é a idade ideal, né, da maternidade? Seria a partir dos 18 e, de preferência, antes dos 30. Porque, biologicamente, a gente não evoluiu tanto assim, não. Sim, tá? sim. A gente evoluiu na tecnologia, né? Mas o nosso organismo considerando não. 60 anos, né, terceira idade, melhor idade, 30 anos seria o começo da curva, né? Pois então a partir imagina, dos 30. Quando eu fiquei grávida do meu filho, eu tinha 30 anos, e a pediatra, que era de Londrina, ela falou assim para mim, teu útero é senil. Daí eu falei assim, como assim? Eu falei, você tem 30 anos já é senil, porque a idade boa para ter filho é 24. Entende? Então, o que está acontecendo? Hoje, porque a mulher, ela quer se empoderar, ela e não sou contra, tá?
ela quer se firmar profissionalmente, ela quer ter uma identidade profissional, né, o que é maravilhoso, só que daí, por conta disso, acaba deixando cada vez mais tardia, né, a maternidade. Que situação, e né? isso pode, porque Sim, ainda está em entendi. pesquisa, está impactando no número... Um dos fatores, Isso, né? um dos fatores. Eu tive contato com o autismo há muito tempo atrás, numa festa de aniversário, e aí eu via que tinha um menino que não brincava com os outros, e ele passava perto da mesa de docinhos, pegava o docinho com a casquinha e tudo, colocava na boca e saía correndo de novo. E colocava o docinho de volta. Não, ele comia. Ah, ok. Ele comia com a casquinha e tudo, com Certo. papelzinho. Aí eu falei para uma pessoa, olha, ele acabou comendo a casquinha. Não liga para ele, não, ele tem autismo. Ah, então. E eu não sabia, né, o que era. Daí ele passava e pensava, nossa, mas então será que eu não posso nem conversar, nem perguntar para ele, quer mais um docinho? Ou deixa que a tia tira o papel. o papelzinho para você? Então, assim, naquele momento foi me dado um sinal. Não quero que você mantenha contato. Tudo sob controle. Está tudo sob controle. Não estava nada sob Então, controle, né? Na verdade. e eu só fiquei observando. Passou para lá, passou para cá, tá bom. E, assim, eu gostaria hoje de esclarecer algumas coisas para as mães e pais de pessoas que têm o transtorno do espectro autista e para as outras pessoas que convivem. Porque naquele momento, para mim, houve um sinal. Olha, não quero que você se intrometa. Está tudo sob controle. Tinha muito pouca informação, né? Hoje a gente sabe, tem muito mais informação e a gente sabe que existem 240 estratégias de modificação de comportamento dentro da psicologia comportamental cognitiva, ok? Entendi. Todas elas também servem para o TEA, porque a criança ter o TEA, que é o transtorno do espectro autista, tá? Não rouba dela ela ser uma criança. Então, ele tem TEA, mas ele não brilha no escuro, ele não sai voando, ele é uma criança. Ele é uma criança como todas as outras, né? Então, o que acontece? Ela também precisa, como todas as outras crianças, regra, limite, disciplina. Vou explicar a diferença dos três, tá? Regra, não pode dormir sem escovar os dentes. É uma regra. Não pode deixar de ir para aula. Não pode ir para aula sem uniforme. É uma regra, né? Limite. Já comeu 3 brigadeiros, tá bom, né? Já deu, já tá bom. 2 sorvetes, já tá ótimo. Precisa de um terceiro, ok? Isso é limite. Inclusive que nós estamos tendo problemas não só nas crianças com TEA, mas a maternidade inteira está equivocada com relação a essa questão, achando que não tem que dar regra, limite e disciplina. Disciplina todo dia tem que ir para aula. Hoje é terça-feira, é dia de natação, tem que ir para natação. Isso é disciplina. Então, o que acontece é que a criança ter o TEA, ela continua sendo uma criança. Então, ela precisa de ser educada, os pais precisam, dentro do estilo parental dele, ter assertividade para lidar com isso, considerando as diferenças por ela ser TEA. Porque, basicamente, o TEA é uma dificuldade de aprendizagem naquilo que é aprendizagem social. Basicamente é isso. Entendi. Então, isso não quer dizer que a criança tenha déficit cognitivo, de inteligência. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. Agora, a criança ela pode ter TEA e ter déficit cognitivo. As duas coisas juntas a gente chama de comorbidade. Ela pode ter o contrário, altas habilidades. Então, existem TEAs que têm altas habilidades, que senta num piano, eu tenho na clínica, né? Que senta no piano, eu tenho um piano dentro da minha clínica. E senta no piano, nossa, e arrebenta aquilo lá. Tá? Tipo assim, é humilhante o que ele faz. E existem crianças que têm TEA e que têm outras patologias, incluindo dificuldades comportamentais que não tem nada a ver com TEA. Porque o que acontece com aquela mãe, tadinha, eu morro de dó de todas as mães, tá? É mãe, eu já tenho dó. Porque eu sou mãe, então eu sei o quão difícil é. Inclusive, se tiver fácil você educar o filho, você está errando, tá? Porque educar filho é muito difícil. Então, existem mães que acreditam que pelo filho ser TEA, tá? Ele não precisa... Ele pode tudo, ele não pode tem tudo. limites. E daí o que acontece é que a criança ela vai crescendo, porque ela vai se desenvolver, e daí muitas vezes as características TEAs vão abrandando, arrefecendo e sumindo no meio do caminho, porque se for bem tratado e tiver um tratamento Nossa, precoce, que bacana. hoje isso é possível. Cansei de ver isso acontecendo, né? Então, só que daí a criança às vezes ela fica sequelada, não
pelas características do TEA, mas porque a questão comportamental dela não foi vista. Então, a criança acaba tendo muito mais prejuízo por dificuldades comportamentais do que das características TEA. Entende? Então, por isso que é importante a criança, os pais de TEA, receberem orientação dentro da psicologia comportamental cognitiva, que deu a vertente, o ABA, o Denver, que são métodos específicos para trabalhar o autismo, eles vieram derivado da terapia comportamental cognitiva. Então, assim, o ponto principal, e isso eu também vejo, seriam os pais, né, entenderem. Porque o que acontece? Num segundo momento, o segundo contato que eu tive com alguém com TEA foi num almoço, e coincidentemente as únicas crianças que tinham, as duas, ambos tinham um transtorno do espectro autista, cada um no seu grau, porque tem graus, tem né? nível. Níveis. E aí foi dito assim, a pessoa chegou, cumprimentou, o filho dele é autista, tá? Então, você não se incomoda e é o seguinte... Já fique preparado. Exato, mais ou menos isso. Aí eu fiquei, bom, e agora? O que eu faço? Interajo, não interajo, o que eu faço? Claro que sim. Aí ele pegou um controle e remoto e falou, olha, ele adora controle remoto. No que estava todo mundo falando disso, o outro sumiu. Era um condomínio e o outro desapareceu. E aí nós ficamos todos sem saber o que fazer, porque eu creio que nesse momento, principalmente a questão social, já que tem essa dificuldade para o TEA, os pais precisam ajudar a sinalizar para os outros que não estão habituados, né? Então, eu fui pesquisar um pouco, porque as pessoas, né, que estão no meu convívio, eu gostaria de ser um elemento que pudesse ajudar essa família. Né? Daí eu não sabia nem o que fazer. Pois é, olha só, se a maior dificuldade do TEA está se referindo às habilidades sociais... A habilidade social, ela precisa ser treinada. Isso de todo mundo. Inclusive, a pandemia foi horrível, né? Porque a gente só pode treinar a habilidade social no social e não tinha o social, né? Na pandemia. Então, quanto mais essa criança se socializar, conversar, interagir, melhor, porque vai ter a possibilidade de desenvolver mais as suas habilidades sociais. Sim. Se a gente desenvolve as habilidades sociais no social, o que acontece se a gente tira o social? Daí não vai desenvolver nunca. Então, e aí a importância, né, dos pais compreenderem isso. E também eu tenho visto que a questão da aceitação. Foi diagnosticado com TEA, pronto. Aí já é um atestado de mãe, a sua vida vai assim, ficar extremamente mais difícil. Já é difícil o papel de mãe, sem dúvida nenhuma, responsabilidade muito grande. Né? Existe essa situação, realmente eu não... Na verdade, ser mãe de qualquer criança que tenha qualquer necessidade especial, tá? É um grande desafio. Porque ser mãe já é um grande desafio. Já é por si só. Mas hoje em dia, o que acontece é que dentro do TEA, do TDAH e de outras patologias, a psicologia comportamental cognitiva, ela está muito avançada em o que fazer. A gente sabe todas as estratégias. Então, cidades como Maringá, já existem muitos profissionais que são aptos a fazer um atendimento e funciona assim. No TEA, quanto mais cedo e mais precoce é o atendimento, melhor a evolução. Então, uma criança com 3 anos, tá? Que antes dos 3 anos começa a ter um atendimento, ela vai se desenvolver a ponto de, muitas vezes, desaparecer as características. Né? Não existe TEA, isso não existe na ciência. Tá? Porque quando a gente vai diagnosticar não só TEA, mas como TDAH, como outra patologia, dentro da linha que eu trabalho, a gente usa muito o DSM-5. O que é o DSM-5? É o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. E ali tem critérios para os diagnósticos. Então, quando a gente vai verificar esses critérios, muitas vezes, quando a criança já teve um atendimento bacana, né, de uma equipe multidisciplinar, chega um momento que a criança, quando você pega o livro, o manual, ele já não tem aquelas características. Entendi. Então, a gente brinca, eu falo, é TEA, mas não existe TEA, porque uma vez TEA vai ser diagnosticado sempre com TEA, por enquanto. Pode ser que no DSM-6 haja uma mudança, mas eu tenho que seguir o critério
do manual, que foi escrito por 1.500 profissionais de todo o mundo, né? Eu não vou discutir com eles, eu vou falar que eles estão certos. Né? Então, e se a criança ela começa a ter um atendimento tardio, a evolução é menor. Então, quanto mais tempo demora para ter um atendimento, menor a evolução. Entendi. Então, o que a gente fica focado quando chega uma criança e a gente fecha um diagnóstico de TEA a maior preocupação sempre é essa família procurar atendimento o mais rápido possível. Uhum. Infelizmente, algumas cidades do Brasil, que são menores, que ficam distantes de grandes centros, não têm os profissionais, não conseguem montar a equipe. Infelizmente, eu fico com o meu coração entristecido com isso, porque isso realmente impacta muito negativamente no desenvolvimento da criança. A saúde em si, né? Agora imagina a saúde mental, Sim. Né? Eu vi alguns casos que demorou um pouco o diagnóstico, porque a criança, ela não demonstrava Era um nem... nível muito... Então, porque o que acontece é que dentro desses 3 níveis, existem 3 níveis, e esses níveis são diagnosticados de acordo com a necessidade ou não de ajuda. Entendi. Então, se precisa muito apoio, a criança precisa de muito apoio o tempo todo, é nível 3. Uhum. Se é um apoio moderado, é nível 2. Se precisa de menos apoio, é nível 1. Acontece que existem muitas pessoas que é tão leve, antigamente era chamado de Asperger. Lá no DSM-4 era dividido, né? Sim. O DSM-4 dividia transtorno do autismo, então não era espectro, transtorno do autismo e transtorno de Asperger. O que se descobriu com as pesquisas é que era a mesma coisa. Entendi. Só era o mesmo, por isso que virou espectro. Entendi. Ok? Então, dentro desse espectro, você pode ser muito grave ou muito leve. Uhum. E nesse muito leve, existem muitas pessoas, adultos, que nunca foram diagnosticados. Porque, como que eu sei disso? Porque quando chega na clínica, às vezes, a criança, e eu vou diagnosticar com TEA, eu começo a falar as características, e daí, que é do TEA, para fechar o diagnóstico, e às vezes o pai ou a mãe vira e fala assim, eu tinha isso quando eu era assim quando era criança, ó. Então nem foi diagnosticado, porque era tão leve, tão leve, tão leve, que foi passando, na época não tinha informação, e hoje é lá engenheiro, todos viram engenheiro, não sei, por algum motivo eles adoram ciências exatas, vira tudo engenheiro. Então, é muito TI, né? Hoje é muito TI. Sim. E, então, foi passando o tempo, as pessoas foram tendo maior esclarecimento e muitas vezes você descobre que você é TEA quando você já é engenheiro. Então, engenheiro talvez porque daí trabalha mais sozinho, né? Não precisa de socialização. Um lado social. Sim, exatamente. Agora, numa questão prática. Eu sou advogada, né, de formação, fiz na UEM, me formei no mesmo tempo que você, e tem um grupo de advogadas e esses dias soltaram lá no grupo. O que é que eu faço? Que eu levei meu filho para natação, o menino devia ter 5 anos, por aí, e de repente a professora sai correndo atrás de um outro aluno e deixa meu filho e mais uns 3 sozinhos na piscina. Porque o menino que saiu correndo tinha o transtorno do espectro autista. E agora? O que eu falo para a escola de natação? A pergunta era, meu filho ficou ali sozinho? Porque a professora provavelmente entendeu que ele tinha autonomia para ficar sozinho. Não sei, não estou passando pano para a professora. Deixa eu só contextualizar. Daí, assim, a mãe deveria ter dito na escola de natação, meu filho tem transtorno do espectro autista, fique atento. Para o menino que saiu correndo, não é ruim ele ser inserido num contexto sem a profissional responsável, que seria a professora, ter essa informação? E como é que ficariam as outras crianças que estavam ali? Se elas estavam aprendendo a nadar, supõe-se que não sabiam nadar e que não poderiam ficar sozinhas na piscina. Então, como a questão era de advogadas, né? A maioria, mães e advogados, já é, né, assim, questionadora por natureza, foi uma situação muito difícil, porque daí no grupo existem mães que têm filhos, né, com espectro autista, e as outras mães que precisam conviver, sim, porque ele precisa se sociabilizar, todo mundo já sabe disso. Agora, preciso ser avisado? Não quero que fale, porque senão meu filho vai ser discriminado. Por outro lado, existem situações difíceis. Eu fui visitar uma escola, eu faço parte de um conselho na prefeitura de acessibilidade.
E eu fui visitar uma escola. O que aconteceu? Mandaram, a mãe acabou o medicamento do menino com transtorno de espectro autista no nível mais alto, o 3º grau, e ele começou a ficar violento, porque é pré-adolescente, 12, 13 anos. Ela não sabia como lidar com ele em casa, mandou para a escola. Chegou na escola, o menino começou a agredir a professora. Bateu na professora, mordeu a professora. Ela foi parar no pronto-socorro, teve que suturar, levou ponto. E aí fica aquela questão. A escola não estava preparada, a mãe não estava preparada, o governo, né, em si, a administração pública também não, porque faltou medicamento. Enfim, a dificuldade agora está para todos. Certo. Né? Claudete, você entrou num assunto muito, muito, muito delicado, porque, na verdade, você está falando de inclusão. Tá? Então, eu vou falar uma história. Pouca gente sabe dessa história. Quando aconteceu a lei da inclusão, no passado, quem veio aqui em Maringá falar sobre a lei da inclusão, eu trabalhava na APAE. Foi o professor Flávio Arnes, que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Quando eu assisti a palestra que ele deu explicando como seria a lei da inclusão, eu não entendi. Olha só, eu não entendi. Eu falei, não entendi. Porque eu trabalhava numa APAE. No outro dia eu levantei, fui tomar café da manhã no hotel que ele estava hospedado, para poder tomar café da manhã com ele, conversar com ele, porque eu já conhecia ele por outros motivos, né? Cheguei lá e falei, professor Flávio, eu vim aqui porque o senhor deu a palestra ontem sobre inclusão e eu não entendi. Ele olhou para mim e falou assim, você entendeu, Gislene, você só não quer aceitar. Eu falei, mas professor Flávio, eu trabalho na APAE. Na APAE tem assistente social, fonoaudióloga, fisioterapeuta, secretária, assistente, psicólogo, psicopedagogo, todo mundo com formação em educação especial. E a gente, uma sala com 8 alunos, no máximo, minha APAE era 8 alunos no máximo, com professor especialista em educação especial. Como que você vai pegar as nossas crianças e vai colocar num colégio de ensino regular que não tem equipe multidisciplinar? Essa foi a minha pergunta para o professor Flávio. Eu vou falar o que ele respondeu. Ele respondeu, mas Gislene, se a gente não faz a lei, nunca vai ter. Então, quando foi feito a lei da inclusão, o objetivo era que as escolas se instrumentalizassem para atender, dentro da inclusão, toda essa demanda. Devia ser uma lei também, né? É a lei, existe a lei. Inclusive, as escolas tinham que ter biblioteca em braille, tradutor de libras. Então, inclusão não é só para criança com autismo e deficiência mental. Necessariamente, tinha que ter todo esse aparato. E uma equipe multidisciplinar competente dentro das escolas. Esse era o objetivo. O que aconteceu é que não aconteceu. Então, infelizmente, eu vou falar da realidade hoje, porque eu trabalho dentro dessa realidade. Eu oriento professores dentro das escolas. Os professores estão muito perdidos, porque eles não têm esses profissionais dentro da escola para ensinar para eles o que fazer nessa situação, problema que você passou. Ok? E porque, sim, claro que sempre os professores têm que estar cientes, não só do autismo, de qualquer coisa que aconteça. Se a criança está lá gripada, tomando um remédio, a professora tem que saber, ele está medicado. Tá? Então, a professora tem que ter acesso, mas não só isso. As escolas deveriam ter uma equipe multidisciplinar. Eu estou falando do ideal, não estou dizendo da possibilidade. Porque eu entendo que isso é difícil e é impossível, talvez, mas o objetivo da inclusão era esse. Eu acho que agora não tem mais saída de ser impossível ou não. Pois né? Porque agora a lei já está estabelecida. Não, então, nem é questão de lei. As crianças já estão aí. Estão na escola. E os níveis, eles são, às vezes, discretíssimos. Não é? E daí, de repente, se manifesta... Né? Hoje até estava conversando com uma mãe de uma criança pequena, perguntei para ela como é que fica. Seu filho convive com alguém, né, que tem o transtorno do espectro autista? Até para me preparar para vir aqui, ela disse que sim. E aí eu perguntei sobre o bullying. Como é que faz? Porque não tem jeito. Chega numa hora que criança é criança, e aí bullying, você vê que eu sou descendente de japoneses, e tem muitas amigas minhas que têm muito trauma de infância.
Porque, falaram para você, japonês, cara chata, come queijo com barato. Eu falei para mim, não, nunca falaram. Nossa, mas para mim era sempre. Não, mas isso Então, sempre o bullying sempre existiu. Não tinha esse nome, tá? Sim. E eu vou falar o que eu escuto, né, das pessoas. Muita gente chega para mim e fala assim, Gislene, povo mimizento, na nossa época tinha um monte lá, a gente não traumatizava. Mentira, você não traumatizou, mas sim, mas minhas amigas sim, com então, certeza. aonde que está essa questão do bullying? O bullying ele tem muito a ver com a questão dos limites, tá? E de você saber o que você está fazendo. Os pais têm que orientar os filhos, tá? Para ter limites. A diferença entre fazer uma brincadeira e fazer uma brincadeira ofensiva. Isso para quem tem o TEA. Então, para todos. Porque daí o bullying, ele não tem que existir nem para criança com TEA e nem para nenhuma. Então, as escolas podem fazer programas, existe programas fechados, prontos já, que as escolas podem fazer anti-bullying. Por quê? Porque se você passa que precisa de respeito, das pessoas respeitarem as outras, você automaticamente já está fazendo uma prevenção do bullying. E isso é outro assunto muito delicado, porque a gente vai estar entrando numa questão que hoje, infelizmente, está perdendo, os pais estão perdendo a capacidade, as escolas também, a capacidade de ensinar virtudes e valores. Por que isso aconteceu? Porque os Estados Unidos, quando a Corte dos Estados Unidos pensou em colocar uma lei que a educação tinha que ser laica e que isso daí foi transferido para o Brasil, a gente gosta muito, né, de imitar americano. Então, as pessoas começaram a confundir, inclusive as escolas ficaram com medo de começar a passar valores e virtudes morais para as crianças e ser confundido, tá, com não estar passando uma educação laica. Entendi. Então, foi retirado educação moral e cívica, o SBP. A gente teve, né, o SBP. O SPB. O SPB. Então, o que aconteceu? Foi retirado isso do ensino da escola, porque por medo. Por medo de eu estar sendo mal interpretado. Entendi. Ok? Então, os nossos filhos já perderam ali uma parte da educação de aprender valores e virtudes, porque respeito é um valor e virtude. Respeitar o outro é um valor e virtude. Daí, os pais também começaram a entrar em vários equívocos, como estilo parental tem muitos equívocos, tá? Um deles é assim, para eu ser um bom pai, eu não posso permitir que meu filho sofra. Para eu ser um bom pai, eu tenho que dar tudo do bom e do melhor para o meu filho. Nossa, meu filho tem que achar que é um príncipe, um rei, uma rainha dentro da escola. E começou a inverter ainda os valores em casa, porque hoje em dia é muito comum, criança de 4 anos chega na clínica e eu pergunto, quem que manda na sua casa? E a criança responde, eu. E ela não está nem mentindo, é verdade. E daí a gente tem que restabelecer essa hierarquia, né? Porque, como o Glenn Letton, ele fala, uma casa, uma família, não pode ser democrática. A democracia não cabe numa família, porque o voto de um filho não pode valer a mesma coisa que o voto de um pai e de uma mãe. Hierarquicamente tem que ser assim. Pais mandam, filhos obedecem. É muito simples educar filho. Ok? Só que isso está invertido. Então, por isso que nós estamos tendo muito problema. Então, essa criança que não está aprendendo valores e virtudes dentro de casa, ela está levando para a escola e desrespeitando o amiguinho. E daí que entra a questão do bullying. Daí, como que a escola vai começar a trabalhar com pedir para que as crianças respeitem a outra, se ela tem que ser laica e você hoje pedir para uma criança respeitar a outra vai ser confundido até com ideologia política? Então, está muito complexo. Hoje está muito difícil educar filho. Eu vou fazer o seguinte, tem algumas dúvidas pontuais. E aí, tipo um bate-bola mesmo, tá? Ok. Porque, assim, é muito denso, né, esse assunto. Muito complexo, então, profundo. Por exemplo, uma questão de comportamento, né? Agora, de forma generalizada. Como é que eu faço com a tal da punição? Eu sou a caçula de 3 irmãos e meus irmãos apanharam. Mesmo porque, como diz a lenda, né, em conversas nossas de família, eles aprontavam de fato. Meu marido foi educado da seguinte forma. A sogra da minha sogra, minha sogra ficou viúva muito, muito jovem. Meu marido tinha 12 anos na época, a irmã 10 e a caçula 8.
a sogra dela disse para ela, olha, como é que você educa o filho? Não é batendo. Você vai fazer o filho te ajudar. E naquela época era escovão. Passava a cera e tinha que passar escovão. Então, desobedeceu, agora você vai passar escovão na sala. Aí você vai passar escovão lá na varanda. Mas o escovão era pesado, era chato. E aí, então, eles não faziam nada porque eles não queriam passar escovão, mas nunca apanharam, né? Então, meus irmãos apanharam, eu nunca apanhei. Meu pai falava, olha, eu vou fazer um bem bolado com você. Não minta para mim jamais. Qualquer que seja a verdade, fale para mim. Eu gostei disso, para mim foi muito bom. E eu passei isso para os meus filhos. E na escola foi tudo bem. Aprontava alguma coisa, mãe, fiz isso. Eles contavam exatamente o que aconteceu. Eu falei, eu preciso saber o que vocês fizeram, né? Na escola eu vou me posicionar, obviamente, vocês estão no contexto social. E em casa a conversa vai ser outra. Né? Por que você fez isso, se eu já expliquei? Agora, eu percebo que há uma carga dessa questão do mau comportamento de quem simplesmente apanhou ou um outro tipo. Mas hoje, né, que é lei, que não é para bater, e não é para bater mesmo em filho, meu Deus do céu, nossa, cada caso que a gente ouve. Mas o que seria o correto? Porque o fato de não poder bater... Tá? E por que a psicologia comportamental ela já não gostava da punição física antes da lei da palmada? Porque o que acontece? A punição física ela tem efeito imediato, porém temporário. Então, o que acontece? A gente apanhava todo dia. Por quê? Porque não funciona. Esse que é o problema. Então, a gente já não gostava por causa disso. Fora isso, filhos que apanham, batem. Então, na nossa época, era todo dia, te pega no portão, te pega no portão, te pega no portão. Viu que sumiu isso aí? Mudou os estilos parentais, parou de acontecer isso. Então, agora, o fato de você não poder bater no filho não significa que você não possa punir. Tá? Então, como que é a punição hoje, que a gente sabe que mais eficiente? É tirar privilégio. Tá? Agora, antes da gente punir, a melhor estratégia é você trabalhar com reforçadores positivos, porque a gente sabe que os reforçadores positivos têm maior efeito sobre o comportamento do que a punição. Vamos ver se é verdade. O chefe chega e fala assim, quem não vai trabalhar de domingo, nesse domingo vai perder o emprego. Vai todo mundo, né? Ninguém quer perder o emprego. Agora, o chefe chega e fala assim, você vai vir... Quem vier trabalhar de domingo vai ganhar um abono de R$5.000. Vai todo mundo também. Então, veja bem, vão os dois. Mas qual dos dois vai mais bem influenciado, com vontade de trabalhar? Mais feliz? No abono. Isso quer dizer que vale muito mais a pena educar o filho, falando, se você... estudar, for para aula, fazer tarefa sem reclamar, você vai ter acesso a um privilégio chamado, sei lá, videogame, que é um privilégio, não é obrigação de pai e mãe dar videogame para filho. Não é recompensa, é privilégio? Mas pode dar como recompensa de ele ter feito um comportamento adequado. Isso funciona muito melhor do que você chegar para o teu filho e falar, se você não fizer a tarefa, você não joga videogame. Entendeu? Tá bom, então ele não fez a tarefa. Ele tem que entender que a punição não acontece porque os pais são ruins. É uma consequência do comportamento dele. E tem que ter a consequência positiva também. Porque todo comportamento reforçado reaparece. Então, se você reforça o filho estudar, ler, fazer tarefa e mostrar para ele que ele vai ter acesso ao privilégio contingente a isso, você está mostrando para o filho que todas as vezes que ele tiver um esforço, esse esforço será recompensado, porque na vida é assim. No mundo é assim. Para você ter acesso aos privilégios, você precisa de muito sacrifício e esforço. Por exemplo, então a criança não fez tarefa. Eu não vou entrar num caráter punitivo, eu vou entrar num elogio, num reforço. Como é que eu faria? Não, reforço se ele fizer, né? Porque se ele então, não fizer, não fez. Daí que eu faço? Então, primeira estratégia, se o filho recorrente... Na verdade, tem 240 estratégias de modificação de comportamento. Vou falar uma, mas tem 240 à nossa disposição, né? Então, o que acontece, tá? Quando você vê que um filho recorrente está evitando de fazer um comportamento que seria importante, como fazer a tarefa, antes de você punir, primeiro você necessariamente vai tentar trabalhar com reforçadores positivos, tá? Então, como que funciona isso? Existe um método chamado reforçamento por fichas, porque nos Estados Unidos é dado ficha de verdade. Tá? Entendi. Então, o reforçamento por fichas no Brasil não funcionou como ficha, porque a gente põe no bolso, daí vai correr na grama, perde, o irmão pega a ficha do outro, e daí a funcionária vai colocar a roupa para bater com as fichas dentro do bolso, né? Então, a gente substituiu por tabela. Isso é muito comum, é muito usado, né? Então, na tabela, a gente marca os pontos, as estrelinhas dos comportamentos que você combinou. Então, combinou de fazer a tarefa. Toda vez que você fizer a tarefa, você ganha um ponto. Quando você completar
7 pontos, 5 pontos, 3 pontos, porque daí depende de caso para caso. Uhum, tá? 30 entendi. pontos, você vai ganhar o tênis que você pediu. Então, muita gente, quando você trabalha com reforçadores positivos e o filho vai entendendo que ele, para conseguir os privilégios, ele precisa do esforço dele, você vai fazer um grande favor para a vida adulta dele. Porque ele precisa linkar que se ele não fizer as coisas vai dar errado. Agora, isso não significa que não possa punir. Então, sempre primeiro você usa reforçadores positivos. Não deu certo? Não deu certo, usa punição. Punição é tirar privilégio. Aí sim, não vai ter acesso à tela enquanto não terminar a tarefa. Tranquilamente pode fazer, mas primeiro... Eu acho que o ponto alto disso são os pais manterem a palavra, sim, né? Porque essa é a primeira regra para você ser um pai competente. Tem que ser consistente. Sim é sim, não é não. E acabou. E nem com aquela carinha bonitinha, né? Pai, então é linda aquela carinha. Hoje, você né? fala, ai filho, você é lindo, muito fofo, mas é não, meu amor. Porque não pode confundir. Não pode confundir ser consistente com ser bravo. Tá? Entendi. Você tem que ser consistente, não bravo. Você pode ser consistente e fofo também, sem problema nenhum. Tá Melhor certo. até, porque você dá modelo para a criança, né? De ser fofo. Quando isso acontece muito, eu tenho 2 meninos, né? Então eu ouvia muito falar isso de criança que apanha na escola, né? E a escola não faz nada. Hoje as escolas estão sendo muito refém de não poderem fazer nada. E eu sei disso porque eu tenho acesso interno em várias escolas. E muitas vezes eu viro e falo, qual punição que vocês deram pela criança ter feito isso? E eles falam, Gislene, nós não podemos punir. Tudo bem? Mas, quando uma criança agride a outra, outro dia até deixei um videozinho lá no meu Insta, quando uma criança agride a outra, a tendência nossa é tirar a criança agressora e punir a agressora de alguma forma, dar bronca, tá errado. O certo é, primeiro você salva a criança agredida. Salva a criança agredida, tira a criança... Dá atenção, porque a atenção é altamente reforçadora. Então, quando você dá atenção para a criança agredida, na verdade, automaticamente você já agrediu o agressor, porque ele perdeu a atenção, que é reforçador, para a criança concorrente. Então, ok. Então, primeiro faça isso. Ele te empurrou, ele te machucou, vem cá, deixa eu ver, vamos passar gelinho, deixa eu ver o que aconteceu. Depois, isso na escola? Isso na escola, em qualquer lugar. Tá. Depois que você salvou a criança agredida, espera a poeira baixar, daí se for a mãe, se for o pai, já pode chegar para a criança agressora e falar, você agrediu o seu irmão, seu priminho, teu amiguinho, por causa disso, hoje você não vai assistir Patrulha Canina, hoje você não vai pro parquinho, hoje você não vai... Mas, por exemplo, o filho é meu, foi agredido, a escola não faz nada, okay. eu faço daí o quê? Você precisa, em primeiro lugar, pedir para a escola qual método que eles estão usando. Porque esse método que eu estou falando, eu ensino em várias escolas aqui em Maringá. Eles sabem essa estratégia, porque foi eu que ensinei, então eu tenho certeza que eles sabem. Então, uma coisa que é muito comum, se a criança é agredida, a primeira coisa que você tem que fazer é ir para a escola e questionar como vocês... qual foi a intervenção, como vocês consequenciaram esse comportamento. Porque o que acontece? Se a escola estiver errando e dando atenção para a criança agressora, o comportamento vai se perpetuar. Então, a chance do seu filho ser agredido novamente amanhã é muito alta. Por quê? Porque a escola não está sabendo que estratégia usar. Inclusive, eu estou... propensa a fazer um curso, eu vou fazer um curso de orientação. O nome do curso vai ser isso aqui, orientação parental para pais e professores para a prevenção da saúde mental em crianças e adolescentes, aonde eu pretendo ensinar várias estratégias. Por quê? Porque eu estou vendo que está existindo uma necessidade no mercado desse tipo de informação. Cada vez que eu vou na escola, os professores me amam, porque eles ficam lá horas comigo lá e eu ensinando para eles poderem ter essa instrumentalização para poder saber trabalhar não só com crianças com TEA, não só com crianças com TDAH, mas também com o dia a dia com a criança normal. Criança é criança, não é um microadulto. Ele vai ter comportamento inadequado. Né? Mas já falando do TEA, né? Esses dias uma pessoa que é do meu convívio profissional falou que foi diagnosticado com TEA e por muito tempo ele sofreu com isso. Na verdade, a questão dele não era o mau comportamento, era déficit de atenção. Mas o TEA, que eu não falei no início do nosso bate-papo, ele não é só déficit de atenção, né? Para mim, era só déficit de atenção. Não, são patologias diferentes. É assim, existe o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção
tá? Que ele tem os critérios para diagnóstico, ele pode ser dividido em subgrupos. Ele pode ser TDAH modo desatento, quando você não tem... Que é o caso desse meu conhecido. Quando você não é hipercinético, tá? E tem o modo TDAH, modo hiperativo impulsivo, que é a criança mais agitada, e você pode ser o modo misto, que daí você tem os dois. E isso, hoje em dia, é separado do transtorno de espectro autista. Existem estudos que estão apontando coisas tipo assim, muitas crianças com TEA, inclusive eu observo isso há 38 anos na clínica. A criança com TEA, principalmente nível 1, que ela vai melhorando o quadro, ela vai entrando e satisfazendo os critérios de diagnóstico do DSM-5 para o TDAH. Então, pode ser que em algum momento os estudos apontem que o TDAH está dentro do mesmo espectro. Eu não sei, mas não sei. Eu tenho essa impressão que isso vai acontecer. Às vezes a pessoa é diagnosticada com TDAH e não é TDAH. Por exemplo, a questão do mau comportamento. Perfeito, porque o que acontece? Algumas crianças que são educadas sem regra, sem limite, sem disciplina... E são hiperativas, imagina, né? E é a criança que o Diego Almeida fala, né? Que são as crianças, os capirotos. Tá? E que não tem, e que muitas vezes são diagnosticadas como TDAH, inclusive medicadas, e não são TDAH. Tudo bem? E é um problema, meu Deus, que grave. Porque o que acontece? A mãe chega, como o diagnóstico do TDAH, ele é clínico. Não existe um diagnóstico de imagem, de neuroimagem, por exemplo, que diga que seu filho tem TDAH. Então, o diagnóstico ele é clínico através das características da criança. Então, o que acontece? A mãe chega no psiquiatra e fala, meu filho ele não para quieto, ele não obedece, e fala lá um monte de coisa. E daí... Está satisfazendo os critérios. Resultado, acaba diagnosticando e muitas vezes medicando, infelizmente. É muito comum isso acontecer na clínica. Sim. E daí chega lá com medicação e não era. Era só porque os pais não sabiam como consequenciar o comportamento dos filhos e sem querer, tadinho desses pais, olha como que eu tenho dó. Sim. Eles não sabiam que não podia fazer isso, aquilo. Eles acabaram, sem querer, obviamente, reforçando comportamentos inadequados no filho. E o filho chega com um comportamento extremamente escalado, já muito inadequado, muitas vezes agredindo os pais, não conseguindo ficar quieto na escola, mandando na casa, sendo o rei da casa, fazendo só o que ele quer, chega adolescentes com 17, 18 anos com uma alimentação completamente infantilizada, porque os pais não conseguiram introduzir alimentos saudáveis para essa criança. Então, o que acaba acontecendo é que, infelizmente, existe muita gente diagnosticada e medicada e que, quando eu vou fazer a avaliação e o tratamento, à medida que o tratamento vai avançando, vai tirando a medicação, porque, na verdade, não era nem para ter introduzido a medicação, mas daí vai tirar, né? E, infelizmente, eu estou vendo isso cada vez mais frequente na clínica. Então, aí tem nossa, como é delicado esse assunto, né? E como ele se ramifica. Tem várias situações, né? Porque a questão do mau comportamento... A minha mãe foi diretora de uma escola por mais de 20 anos. E eu fiz direito, mas eu fiz letras e fiz pedagogia também. Eu gosto da docência. E eu dava aula na escola junto com a mãe. Trabalhava junto com a minha mãe. E minha mãe trabalhava com a inclusão sem saber o que era inclusão. Então, quando tinha algum aluno... Era espírito evoluído, sua mãe? Eu creio que sim, porque às vezes tinham crianças... Às vezes não, muitas crianças que tinham dificuldade cognitiva e aí ela combinava com a mãe. Olha, ele vai concluir o ensino fundamental, mas ele vai de 2 em 2 anos, porque não dá. Ele vai ter que reprovar. As crianças estão vendo, ela né? era comprometida com a educação. Sim. Que lindo. E aí era cada vez mais inclusivo, sabe? Assim, é bem interessante, porque todos que passaram pela escola conseguem compreender muito bem isso. E isso tudo vem realmente da base, né? Mas hoje nós estamos com muita dificuldade, por isso que o objetivo desse podcast hoje é levar informação para as pessoas que estão assistindo, né? Tanto para os pais quanto para as pessoas que convivem, porque a pessoa fica sem saber o que fazer, né? Então, por exemplo, irmãos, tem a questão de um irmão
ser hiperativo, vamos dizer, tem um mau comportamento, mas não ser diagnosticado com TDAH. Como é que eu faço numa briga entre irmãos? Eu tenho 2 meninos, né? Então, quando a gente tem mais de um filho, você inevitavelmente passa por essa situação. Ou um foi diagnosticado com TEA e o outro não, ou ambos, mas em níveis diferentes. Então, como que um pai age no momento de uma briga, vamos dizer? Ótimo. Em primeiro lugar, eu quero deixar assim frisado mesmo a importância de sempre fazer avaliações com profissionais antes de fazer qualquer tipo de intervenção, tá bom? Principalmente quando o comportamento da criança com TEA ou sem TEA, com TDAH ou sem TDAH, está causando prejuízo para essa criança ou para a família, tá bom? Então, precisa fazer. Mas quando os pais recebem orientação, quando eu passo, né, orientação parental para os pais, eu sempre friso que aquilo que eu estou ensinando, aquelas estratégias que eu estou ensinando, tem que ser usado com todos os filhos. Se tiver 3, é 3, tanto faz o diagnóstico ou não. Por quê? Porque uma casa não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Entendi. Então, as regras têm que ser igual para... Então, se todo mundo tem que escovar os dentes antes de dormir, todo mundo tem que escovar os dentes antes de dormir. Né? Se aqui nessa casa, para você conseguir ter acesso TDAH ou não. aos privilégios, você tem que ter merecimento, que é uma coisa maravilhosa, todos têm que ter merecimento. O que vai ser exigido é que, obviamente, se uma criança ela tem uma deficiência mental, por exemplo, e ela não vai conseguir tirar 10 o tempo todo, obviamente você vai colocar critérios diferentes para conseguir chegar aos privilégios. Popularmente então, falando, baixa régua, né? Você, na verdade, deixa de acordo com a capacidade dele. Porque, às vezes, a criança com DM, ela vai fazer mais esforço ainda do que o outro para conseguir atingir a meta, que é menor, mas precisa de mais esforço. Então, você tem que também levar em consideração as diferenças individuais. Mas quando um pai é orientado com estratégias, ele vai necessariamente... Inclusive, é muito comum, os pais chegam lá, às vezes, com um filho, né? Eles têm mais filhos, eles chegam com a queixa de um. Só que daí, à medida que eles vão aprendendo, eles vão aplicando em casa e eles arrumam todos. Então, às vezes os pais falam assim, eu vou trazer um de cada vez. E às vezes nem traz os outros, porque o que ele aprendeu já usou com os outros. Né? E já deu certo. Nossa, meu Deus, muita informação, né? Olha, eu tenho tanta coisa para conversar, a gente precisa marcar um outro bate-papo, né? Eu estou à disposição. Mas eu gostaria, até para encerrar o nosso podcast, por questão de tempo mesmo, para que você assista com carinho, fique até o final, né? Numa outra oportunidade, eu vou chamar a doutora Gislene novamente, porque são muitas ramificações, são muitas vertentes, várias informações, e nós precisamos... aprender a lidar com isso, todo mundo, né? Todos da sociedade, independente, né? Da idade. É utilidade pública. Exatamente, utilidade pública. Agora, um assunto que eu vou misturar um pouco os assuntos. Esses dias eu preparei uma aula para negócios imobiliários, falando sobre os desafios e tendências do mercado imobiliário, e eu bati muito nessa questão do TEA. Porque hoje de manhã eu ouvi que vão ter vagas especiais. Tenho 2 colegas de trabalho que têm filhos ou netos que passam por uma situação dessas antes de começar a aula. A criança fica passando atrás, né? E precisa de atenção, e a gente precisa entrar em aula online. Então, assim, essas informações são muito importantes, vão ficar para uma segunda... um segundo bate-papo. Mas a arquitetura e o urbanismo pode ajudar muito em tudo isso aí. Então, por isso que vai ser um assunto... Eu trouxe para o mercado imobiliário justamente por isso. Porque, às vezes, eu preciso oferecer para o meu cliente, né, alguma situação alternativa para a necessidade dele. Só que se eu não tenho informação, eu nem sei qual é a necessidade dele, né? Porque, na verdade, eu não entendo nada de arquitetura, nem de engenharia, mas eu entendo de comportamento. Sim. E várias vezes, inclusive, eu tenho uma área de lazer, que eu que fiz o projeto, porque eu pensei em comportamento. Tanto é que quando a arquiteta foi fazer o projeto, eu falei que eu não queria aquele projeto, que eu ia fazer o projeto porque eu entendo de comportamento. Sim. Então, eu fiz uma área de lazer de tal modo que todas as minhas amigas que são mães eu tenho 3 amigas que são mães de crianças entre 5 e 6 anos. Eu também sou mãe, mas meu filho já é adulto, né? Que eu queria que elas
de onde elas estivessem nessa área de lazer, elas podem estivessem olhar os filhos. sentadas, tomando vinho comigo Aham. e olhando os filhos de longe, que elas não precisariam estar do lado do filho. Entendi. Porque eu achava que essas mães mereciam descanso. Então, se elas estivessem no spa, Que bom. elas iam estar vendo os filhos. Aham. Se elas estivessem jantando na mesa, se elas estivessem na sala de inverno, se elas estivessem na churrasqueira ou no solário, da onde elas estivessem, elas pudessem de lá olhar os filhos. Bom, E eu consegui fazer esse então projeto eu acertei, né? Misturando os perfeitamente. assuntos. Porque se você levar em consideração o comportamento, acredite em mim, o seu projeto vai ser muito mais eficiente Meu Deus, e inclusivo. Né? Sim, ainda mais, né? No momento que nós estamos passando. Eu falei sobre o TEA, falei sobre as pessoas com deficiência, os PCDs. Falei dos obesos também, né? Que quando hoje nós vamos na fila do supermercado, a fila preferencial não é apenas para pessoas com mais de 60 anos, mas para obesos, crianças de colo, pessoas com TEA, enfim. Mas, na minha opinião também, há uma situação de ansiedade em criança que acaba levando à obesidade. Então, esse é o nosso assunto, não especificamente a obesidade, tá? Eu que estou falando, mas uma criança ansiosa. Não, adulto também. Sim, a ansiedade, ela eu pode que relacionei, levar. tá? Sim, a ansiedade, ela pode tranquilamente estar ligada à compulsão alimentar. Por quê? O que acontece com você? Eu vou falar rapidamente, né? Porque é muito profundo, Sim. tá? Mas o sentimento da ansiedade, ele pode ser facilmente confundido com o sentimento da fome. Inclusive, uma das melhores formas de você saber se você está com fome ou ansioso é assim, você come um pão de queijo, por exemplo. Estou com fome, daí comer um pão de queijo. Continuou com fome, pode parar. Você não está com fome, porque você está ansioso. Então, você vai ter que usar outras estratégias de regulação emocional, que não vai ser comer, porque comer é um regulador emocional, isso é real. Por isso que as pessoas comem para conseguir se regular emocionalmente e daí acabam chegando na obesidade. Então, quando você desenvolve outras estratégias de regulação emocional, existem várias, e pratica elas, como relaxamento, técnica de respiração, mindfulness, enfim, meditação, fazer atividade física, ouvir música, dançar, natação, tem muitas, né? E você consegue detectar em você que, na verdade, você não está com fome, você está ansioso e migra de uma estratégia de regulação emocional para outra mais saudável, você evita ser um ansioso obeso. Você vai ser só um ansioso, mas controlado, né? E magro. As pessoas às vezes me perguntam, mas o oriental é zen, né? O oriental tem essa característica de ser tranquilo. E eu respondo que não. Eu percebi, antes até mesmo de falar sobre isso, quando eu tinha ansiedade. Então, por exemplo, eu tinha que ir para um compromisso, aquilo já me deixava doida, porque a caneca não estava naquele lugar. E aí eu ansiosa. E quando eu percebi que isso estava me prejudicando, isso há muito tempo atrás, eu comecei, então, a domar essa ansiedade e controlar. Então, a caneca não está, mas agora nós vamos colocar a caneca. Tanto faz se eu fico nervosa ou não. A caneca não está lá, pronto, eu preciso colocar e no lugar. Se eu tivesse prestado atenção, eu teria colocado a caneca antes. Então, da próxima vez, eu já não vou fazer isso, porque eu já vi que não me senti bem. E, na época, nem sabia que era ansiedade. Mas, especialmente, questão de criança. Aí fala, mas criança ansiosa? Criança ansiosa, sim, senhora. Como é que acontece? Bom, eu primeiro preciso falar sobre um pouquinho, vou dar uma dica para adulto ansioso, tá bom? Por a ansiedade favor. está muito ligada, o pensamento básico do ansioso é que vai acontecer alguma coisa muito ruim e eu não vou ter recurso para resolver. Então, ele tem um pensamento basicamente pessimista, ele sempre acha que alguma coisa que não vai estar sob o controle dele vai acontecer e vai causar prejuízo. Então, três perguntas que você pode fazer para você mesmo. Primeiro, que provas reais eu tenho de que isso que eu estou pensando vai de fato acontecer? Segundo, das últimas 180 vezes que eu achei que isso ia acontecer, quantas de fato aconteceram? Terceiro, que outra alternativa eu tenho de pensamento, né? Que vai dar certo, a caneca vai estar fora do lugar, mas não tem importância, depois eu arrumo, que tudo eu consigo resolver depois. Então, essa é uma das estratégias que você pode usar para adultos ansiosos. Agora, eu quero falar de ansiedade de criança. Muita gente confunde
criança que é impaciente com criança ansiosa. Então, eu vou falar a diferença para saber diferenciar. Nossa, que difícil. Ansiedade, tá? É sempre ligada ao pensamento negativo. Então, uma criança que, eu vou fazer aniversário domingo. Ai, mãe, e se chover no meu aniversário? E se ninguém aparecer? E se eu não ganhar presente? E se meu melhor amigo não puder vir? E se eu, né? Então, isso é com certeza ansiedade, porque ele está ligado a uma expectativa negativa. Aquela criança que pediu coisa lá do shopping e demorou para vir e ela fica todo dia perguntando, já chegou? Isso não é ansiedade, isso é impaciência. Treine seu filho a esperar. Como é que a gente treina a filha a esperar? Esperando. Ele pediu o chocolate, achocolatado. Você tá lá na pia lavando louça. Não é para parar de fazer o que você está fazendo. Você está fazendo para atender o filho imediatamente. Fala para ele, quando eu terminar de lavar a louça, eu faço. E daí, esse tempo que ele fica esperando, ele está treinando esperar. Então, não pode ficar... Né? Sim, não pode ficar satisfazendo demanda e necessidade imediata da criança. Está roubando dela ela treinar a ser mais paciente. Tudo bem? Entendi. Agora, quando a criança é ansiosa, porque ela pode ter os dois, impaciência e ansiedade. Aí, o que a gente recomenda é que realmente leve para um profissional para fazer um acompanhamento, porque essa criança precisa aprender estratégias de autocontrole da ansiedade. Tudo bem? Então, Nossa, se você conseguiu diferenciar, já leva, porque dentro da psicologia comportamental cognitiva, como eu trabalho muito com crianças ansiosas, geralmente eu programo de 8 a 10 sessões, porque é protocolo fechado, a gente já sabe o que vai fazer no começo, meio e fim no tratamento. Então, a gente sabe que é muito comum crianças ansiosas que têm medo. Criança ansiosa tem medo de dormir sozinha, tem medo de cachorro, tem medo de ficar na escola e o pai esquecer de buscar ela, tudo isso é ansiedade. Então, se você observou que o teu filho está tendo prejuízos por causa de medo, porque não consegue nem tomar banho, não consegue nem ir no banheiro se não tiver alguém junto, tá errado isso aí, tá? Não é normal, não. Tá? A criança tem que dormir sozinha no quarto dela de boa com luz apagada. Se ela não está conseguindo fazer isso porque está panicando, porque tem medo, já pode procurar ajuda profissional. Porque, além de não ter cura espontânea, vai agravar. Beleza? Nossa, então, quantas palavras. Cura espontânea foi ótimo. Então. Mas crianças pequenas, você já consegue diagnosticar? Sim, porque ansiedade? O que acontece? Por exemplo, 3, 4 anos? Sim, porque uma criança com ansiedade de separação, que ela não consegue ficar em lugar nenhum que não esteja a mãe ou o pai por perto, aquilo lá já é quadro de ansiedade. Ah, nossa, mas pequeno assim? Sim. Já? Porque ansiedade é um sentimento humano básico, a gente já nasce com ela, não começa a aparecer na adolescência. O Divertidamente 2, maravilhoso filme, merece o Oscar completo aquilo ali, tá? Mas ali dá essa impressão, né, que a ansiedade começa a aparecer na adolescência, mas não, a ansiedade a gente já nasce, porque a ansiedade ela tá ligada lá na nossa amígdala cerebral, tá? Que trabalha com luta ou fuga. Então, a gente já nasce com a nossa amígdala ativada, diferente da região frontal do cérebro, que tem um amadurecimento tardio, que trabalha com o freio dos impulsos e funções executivas. Mas a nossa amígdala cerebral já nasce ativada, a gente já nasce com medo. A gente já nasce com essa capacidade até de defesa, né? Sim. Então, porque o medo acaba, né, nos protegendo, né? Então, a ansiedade, hoje ela está muito ativada em todo mundo por N motivos, na verdade. Mas a pandemia também ajudou a atrapalhar, né? Olha, eu ia encerrar, mas agora me veio uma questão. Conheço algumas pessoas que falam que não podem viver sem medicamento, porque senão não conseguem controlar a ansiedade. E acaba virando um refém eterno. Pois mas será que essa pessoa fez um tratamento adequado? Porque se ela nem passou por um tratamento adequado e não aprendeu estratégia de autorregulação emocional, ela vai ficar refém pro resto da vida da medicação. Por quê? Porque ela não aprendeu como fazer para domar a bicha? Meio isso. Sim, a bicha, no caso, a ansiedade. Ansiedade. Pessoal, o negócio é o seguinte, vocês viram que o assunto aqui vai longe. Eu vou até pedir para você, Gislene, por favor, para a gente gravar outros episódios para sermos mais pontuais em questões tópicas mesmo, que acontecem no dia a dia, a pessoa não sabe o que fazer. Nesse exemplo que eu dei para você do grupo de advogadas, nesse caso da piscina, eu fiquei refletindo, nossa, o que fazer? E naquele momento do exercício de empatia,
você se coloca no lugar do dono da escola de natação, do pai do menino que saiu correndo, da mãe do menino que ficou na piscina. Enfim, o que eu faço numa situação dessas? Pois é, né? Em primeiro lugar, isso poderia ter acontecido com qualquer outra criança que não fosse TEA, porque eu já vi criança não TEA dando trabalho, né, que a gente fala. Então, em primeiro lugar, tá? Todo mundo que vai trabalhar com criança necessariamente precisa entender um pouco de psicologia do comportamento. Sim. Tá? E assim, e saber... Eu sempre falo isso, é muito importante a gente saber os nossos limites além das nossas competências. Tá? Obviamente, se você está com um monte de criança que tem dificuldades comportamentais, não importa se tem TEA ou não, tá? E você não ter um auxiliar ali, porque o certo ali seria o seguinte, a professora ela está focada em dar a aula. E está trabalhando com crianças, necessariamente tinha que ter um cuidador ou alguém responsável fora da piscina, já de sobreaviso para acudir isso, porque, teoricamente, o que tinha que acontecer quando a criança saiu da piscina e saiu correndo, tinha que ter outra pessoa já para conseguir trazer essa criança. Obviamente, não dá para ignorar um comportamento desse, né? Necessariamente, você tem que dar atenção para a criança e trazer a criança de volta, mas não podia ser a professora que estava atendendo os outros alunos, né? Eu vou até concluir esse nosso bate-papo para deixar uma deixa ótimo, né? Para uma deixa de um próximo bate-papo pelo seguinte. Obviamente, no momento em que a Gislene está falando sobre colocar uma pessoa, um ajudante, isso impacta na questão empresarial da escola. Por outro lado, falando em tendências e desafios e oportunidades, tá? Que foi o assunto da aula que eu preparei para o mercado imobiliário, por mais que às vezes a gente resista a algumas adequações, todos da sociedade de forma geral, agora falando especificamente para os empresários, nós sairemos na frente se nós tivermos diferenciais, porque a pessoa automaticamente, no primeiro momento, vai escolher você, teu empreendimento, tua escola de natação, tua escola de qualquer função que seja, né, de balé, que a criança vá. Então, impacta no custo, sem dúvida nenhuma, mas é uma necessidade. E não creio que eu tenha que fazer psicologia, nada disso, né? O seu papel é seu papel, Gislene, mas eu preciso me informar e ter as informações mínimas, que é o que eu gostaria de passar para vocês nesse podcast. O mínimo que você precisa saber daqui para frente. E olha que eu coloquei esse assunto como um desafio para o mercado imobiliário, porque é fato. A questão de som, a questão de luz, a questão de um ambiente, né, acessível, isso em todos os sentidos, mas para todos. Eu, daqui a pouco, completo 60 anos e eu percebi porque 60 é um marco, tá? Não é um número aleatório, é científico. É científico, o corpo da gente já responde de forma diferente. Então, hoje, eu opto por questões que facilitam a minha vida, mesmo que tenha um custo adicional. Fica aí a dica para vocês, tá? Gislene, eu vou encerrar porque senão a gente fica aqui o tempo inteiro, mas já te convido para uma próxima oportunidade para que a gente faça realmente o nosso papel para a sociedade de levar informação técnica, científica, que seja tem uma assertividade maior, porque ninguém é o dono da verdade. As pessoas, graças a Deus, são diferentes, então não é porque uma técnica deu certo para uma pessoa, vai dar certo para outra. Por isso que acho que essa luta contra a internet, mas contra pessoas que passam informações equivocadas, sim. Então, não é isso, não tem um manual para educar a criança, não vem com manual, né? A gente costuma dizer isso, a criança não vem com manual. Nós temos que nos adequar. E, para isso, as informações elas são muito úteis para que você, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto responsável pela criança, tome a melhor decisão dentro do possível. Isso eu falo para meus filhos, olha, me perdoem pelos erros que, obviamente, eu tive na educação de vocês. Em todos eles, a minha intenção foi a melhor. Eu queria o bem de vocês, mas, infelizmente, não fui assertiva em todas. E isso acontece, né? Mas nós podemos minimizar os erros com a ajuda de profissionais como você. Então, muito obrigada por tudo. Eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui. E, claro, estarei aqui sempre quando você me chamar. Nossa, muito obrigada. Então, pessoal, assim
nós encerramos o nosso podcast de hoje e já avisando vocês, acompanhem a doutora Gislene. Por favor, fale seu Insta, porque nós vamos deixar aqui na descrição. Olha, eu estou montando agora, porque o que aconteceu? Profissionalmente, eu não tinha essa intenção de entrar para a rede. Eu só resolvi agora realmente entrar para a rede porque eu comecei a observar que dentro da rede estava sendo passado muitas informações equivocadas. Não só equivocadas, como prejudiciais. Entendi. Então, agora eu vou montar e daí vou colocar para rodar, mas estamos em construção. Entendi. Então, pessoal, agora sim que nós vamos precisar gravar um outro podcast, tá? Porque na próxima oportunidade, né, o Insta dela vai estar bombando sem dúvida nenhuma. Até a próxima, espero vocês.